Eu vou fazer um review, né? Como se diz, um apanhado, dar um passo de volta ao caminho que a gente empreendeu no encontro passado, no último encontro. E aí, no encontro passado, a gente trabalhou algumas bases para a gente compreender o que causa, o que nos causa, de algum modo, sofrimento, ampliar a nossa visão ou descamar a nossa visão nisso que a gente compreende como o sofrimento, a causa dos sofrimentos no mundo, compreender o que faz com que a gente busque, com que a gente deseje, e o próprio desejo como essa coisa que nos mobiliza para a busca, para a relação e para, no fim das contas, o constrangimento em relação com os entes. O constrangimento no mundo, sermos constrangidos. A gente viu o sentido da palavra constrangimento que eu estou propondo, que é uma espécie de pressão causada. Constrangimento aqui não tem a ver com vergonha, ou envergonhamento, mas uma pressão causada em relação a nós que nos imprensa o nosso ser. E, no mais das vezes, escraviza o nosso ser na busca por algo que nos constrange a ter ou ser. Tá? Enfim, o que eu acabei propondo, no fim das contas, é um caminho de elevação não só espiritual, numa relação com a matéria, mas de profunda compreensão que ultrapassa, não que ultrapassa, mas que está na base do que seja sabedoria e conhecimento. Conhecimento é o que vocês já têm. Vocês têm conhecimento e estão sempre buscando. Vocês se formaram, fizeram especialização, alguns mestrados, outros doutorado, e vocês operam com esse ferramental do conhecimento. Alguns de vocês têm sabedoria que vem, de fato, da maturidade, da experiência de vida, mas e a compreensão profunda? Essa que, de algum modo, a filosofia, a religião, não a religiosidade, mas a religião nos abre a visão, né? Então, é essa compreensão profunda que é a água que tudo penetra, sem ser sólido, né? Que eu estou propondo para vocês. Com essa compreensão profunda, lidar com as demandas, com o sofrimento, com o constrangimento, fica muito mais... vocês serão muito mais capazes de lidar com isso. Então, no encontro anterior, a gente trabalhou as bases, não é? Uma espécie de... Vamos ampliar aqui o nosso horizonte e entender um pouco da causa de tudo isso que a gente vive hoje, da pressão, da relação com os entes, no mais das vezes, do nosso modo de ter, da ansiedade que se abate sobre nós, das expectativas, muitas vezes do excesso de energia que nós despendemos em algo e muitas vezes aquilo, de fato, não causa o resultado, não gera o resultado que a gente expectou, né, em relação àquilo. Mas de onde parte tudo isso? E aí, a gente compreendeu no encontro passado que nós não escolhemos. Há uma incapacidade nossa, na verdade, não nos foi facultado escolher o mundo em que nós estamos. Não é? Ninguém nunca perguntou, olha, em que contexto, em que paradigma de mundo, né? Paradigma como sinônimo de modelo de mundo, em que mundo você gostaria de ser lançado? Alguém não nos deu um cardápio com todas as possibilidades. Ao sermos lançados no mundo, já inauguramos um mundo previamente dado, marcado por historicidade, legado por tradição, legado por comportamentos e estruturações dos nossos antepassados que foram legados, que tiveram seus mundos legados por seus antepassados. Então, nós não escolhemos o mundo. Isso é uma primeira constatação que a gente tem que ter. Ora, se eu não escolhi o mundo, nem a conjuntura econômica, política, social que eu vivo, caramba, eu já fui jogado nesse mundo aí, eu tenho que lidar com isso. Primeira coisa, eu preciso lidar com o mundo já previamente pronto. Mas, em compensação, apesar de tudo isso que já está dado, eu sou abertura, eu sou plenamente possibilidade. Eu preciso dançar porque eu sou possibilidade de acordo com isso que já está aí dado. É um mundo conservador, em algumas situações, bastante conservador, um mundo bastante religioso, como é o caso de alguns países, como vocês bem sabem. Então,
nós não escolhemos o paradigma de mundo. Essa é uma primeira constatação. E isso aí deveria ser uma primeira compreensão. Caramba, que nós deveríamos ter. Caramba, olha, eu não escolhi. Eu estou aqui e tenho que lidar com isso. Tenho que sustentar meu ser em jogo no horizonte a partir do qual eu já me encontro. Eu não pude desenhar milimetricamente o mundo que eu gostaria. Que tipo de conjuntura social... que tipo de clima eu gostaria de estar? Eu gostaria de estar em Paris, sei lá, na Suécia, na Basileia, na Suíça. Não, eu estou aqui. Eu não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, não escolhi meus irmãos. Tá? Eu tenho escolhido os meus amigos, mas o a priori, o anterior, eu não escolhi. Essa é uma primeira constatação. Então temos aí, herdamos crenças, valores. Se eu concordo ou não, eu tenho que lidar com isso e lutar para mudar ou me adaptar a isso. Eu não escolhi. Em suma, recebemos por transmissão o paradigma de mundo que nós temos. Isso, de algum modo, se nós refletirmos, gera uma certa insatisfação, não é? Que bom seríamos escolher. No entanto, tem um outro problema aí. Mas se eu tivesse a oportunidade de escolher, será que eu conseguiria escolher sem ter nenhum a priori? Sem ter nenhuma referência? Sem ter nenhuma referência de mundo? Eu não teria condição de escolher. É um outro problema. Sigamos. E aí, o que acontece? Pensemos no homem primário. O homem primário, ele não estava vislumbrando, desejando, veja, o foco aqui também é o desejo, né? Paradigma de mundo dado, está aí, estamos aí, somos aí, é o Dasein, ser aí, aberto para o aberto, abertura para o aberto, num mundo dado, constituído historicamente, factualmente já posto, para eu lidar e sustentar meu ser em jogo diante de tudo isso. E ter de ser, né, o imperativo, ter de ser. E aí, se nós pensarmos no homem primário, lá, aquele primeiro homem, o homem primário não estava preocupado em ter uma mansão de luxo, ter um sofá confortável, um carro de luxo na garagem. A necessidade primária do homem primário era de se proteger dos perigos, né, dos fenômenos da natureza, sejam os fenômenos como, por exemplo, chuva, trovão, raios. Era se proteger desses fenômenos e da ameaça da própria, supondo num estado de natureza, no meio da floresta, dos animais que poderiam atacar este vivente, este homem. Tomemos homem no sentido de humus, terra, tá? No sentido de terra, humus. Aqui não temos em vista uma perspectiva de gênero, tá? Então, esse primeiro vivente, a necessidade primária era resistir, né, se proteger dos perigos e se alimentar. Ou seja, era uma necessidade de sobreviver. Então, esse homem primário não estava preocupado em acumular dinheiro, capital, né, por assim dizer, fortunas, luxos, não. Eram duas coisas fundamentais: se proteger do perigo e se alimentar para sobreviver. Ponto. Eram as necessidades primárias desse vivente. Tá? A alimentação para o corpo e segurança, proteção contra os perigos externos, frio, calor, intempéries e por aí vai. A grande questão é que uma vez que este homem, que este humus, que este vivente conseguiu suprir essas duas necessidades primárias, ora, são fundamentais essas necessidades, porque se eu não tenho segurança, eu não tenho como viver, como subsistir. E se eu não tenho alimentação, eu também não tenho como sobreviver. Eu teria que dar conta disso, né, enquanto homem primário. E aí, ok, ele consegue. Só que eu trago uma frase de Nietzsche, que Nietzsche diz o seguinte: onde eu encontrei vida, eu encontrei vontade de expansão, encontrei potência. O que acontece é que esse homem não se satisfaz. Bom dia, Tarcísio. Este humus não se satisfaz mais com aquelas necessidades primárias. Sabe por quê? Porque agora que ele já tem alimento e segurança, ele quer agora fazer o quê? Assegurar. Assegurar o que já tem alimento, o que já tem segurança e conseguir muito mais. Então, veja, assegurar. Vem o desejo de assegurar.
ou seja, tomar posse ou ampliar a alimentação e ampliar o desejo de segurança. Por quê? Porque na cabeça desse homem, se eu acumulo mais alimentos, eu não terei escassez. Se eu cerco o meu espaço e crio armamentos para me proteger, primeiro dos animais e depois de outros viventes, aliás, todos os viventes são animais, né? Do vivente dotado de logos e do vivente não dotado de logos, então eu vou garantir a felicidade. Então, esse instinto de que se eu acumulo, eu garanto a felicidade, eu garanto e fico longe do sofrimento, que o sofrimento está ligado à escassez, ao nada, à falta, à ausência, logo eu preciso acumular. Eu preciso acumular. Então, é nesse sentido que, a partir das necessidades primárias, este humus começa a querer ampliar, assegurar a satisfação de ter mais, de acumular, de ter muito e de assegurar uma espécie de bem-estar. É a busca de bem-estar, o desejo de estar bem. Tá? E não tem nenhum problema com isso, é um desejo. A grande questão é que esse desejo começa, nesses primeiros instantes, causando uma pressão. Porque para acumular, para ter, eu preciso buscar. Para acumular, eu preciso ter espaço de acumulação. Então vejam que aí já começam os primeiros constrangimentos em relação a tudo isso que eu preciso buscar e acumular enquanto matéria. Tudo bem? E aí ampliar esse prazer, essa satisfação, essa felicidade do alimento, mais segurança, né? Mais conforto. Então, vem aí o desejo de encontrar no mundo, né? E ter para si coisas. Todas as coisas que nos proporcione ou que proporcione a este homem uma existência plena, de modo a ampliar a satisfação e erradicar o sofrimento. Então, o desiderato é ampliar a felicidade, a satisfação, o prazer, para erradicar ou afastar o sofrimento, a falta e a ausência. Então, o foco é ampliar matérias, coisas, entes, coisas, causas. Então, coisas, a gente vai ler em Heidegger, num texto incrível chamado A Coisa, que coisa não significa simplesmente coisa material, mas coisa tem um sentido de causa, de reunião, de composição. É causa. Então, eu olho para a coisa como causa da minha felicidade, ou coisa como causa do meu sofrimento. Guardem isso. Então, de algum modo, como falei para vocês, nós, num primeiro momento, estamos decaídos, nos encontramos na cadência de um mundo já pronto e acabado. Na cadência significa no compasso desse mundo, e eu tenho que entrar no ritmo. Decadência, em Heidegger, tem esse sentido de encontrar-se numa cadência de já estar sendo no próprio ritmo de um mundo dado. Ou seja, nós entramos no baile com uma música já tocando e precisamos aprender a dançar de acordo com a música pré-estabelecida e em uma música que eu não participei da composição. Então eu tenho que entrar naquele ritmo. Seja um ritmo quaternário, como eu falei para vocês no encontro passado, ou um ritmo sincopado, né? Um compasso simples ou um compasso misto. Então, é isso que está em jogo. Estamos na cadência desse mundo, o homem primário buscando essas necessidades, e isso foi ampliando. Desde aquele homem primário, as necessidades e os desejos foram se tornando mais complexos. Este homem vai buscando cada vez mais conhecer, acumular conhecimento, acumular, afastar o sofrimento e ampliar a satisfação e a felicidade, acumulando, focando e colocando a sua energia em coisas, em causas, em entes externos a si, em entes que estão diante de si no mundo. E aí, nós temos aí, de algum modo, o que causa a semente ou as sementes dos sofrimentos, né? Que é o egoísmo, de algum modo, a obsessão por autogratificação,
Olhar para o mundo e o que é que pode me causar satisfação ao meu eu, ao meu ego, aos meus, né? E a ignorância, que de algum modo é essa visão encobridora de que existem causas para além das causas que eu acredito que serão causas que vão me trazer felicidade. Existem causas que não estão no acúmulo, no asseguramento. Não é? Causas que precisam ser vistas, mas que no mais das vezes, como não estão diante de nós e ultrapassam nós e os entes que nós queremos ter a posse, muitas vezes passa despercebidos, né? É como Heidegger vai dizer num texto, num momento em Ser e Tempo, que ele diz: o mais próximo de nós é o que nós não vemos. Veja, o nosso ser é o que mais próximo de nós é. Mas no mais das vezes, no entanto, no mais das vezes, nós não compreendemos nem vemos, temos uma compreensão vaga e mediana dele, porque estamos sempre nos voltando para o ente, ou seja, para aquilo que eu vejo. Então, o ontológico é o mais próximo e o ôntico é o mais distante. No entanto, eu estou sempre voltado para o ôntico e esquecido do ontológico. Por isso que isto denota aquilo que Heidegger vai dizer, o esquecimento do ser, que é o pressuposto que inaugura a sua ontologia fundamental hermenêutica, já em Ser e Tempo, né? O esquecimento do ser. O esquecimento do mais próximo, né, de nós. Enfim, então, qual é o problema, Cadu, disso? O problema de acumular? Qual é o problema do egoísmo, da ignorância? Bem, todos eles são esses afetos, essas tonalidades, elas são as causas, de algum modo, dos nossos sofrimentos, né? E essas visões de mundos, né, esses paradigmas de mundos, são legítimos, né? Não tem problema nenhum. No entanto, eu trouxe também no encontro passado a noção da verdade. Mas espera aí, qual é a verdade? O que seria a verdade? O que é que se encobre diante dessa busca frenética do homem até chegar no ponto onde nós estamos? O que é que se encobre aí? Qual é a verdade? Eu trouxe também a noção de que a verdade em sentido grego, eu falei isso no encontro passado, é aletheia. Aletheia é o sentido de verdade que Heidegger vai resgatar do mundo grego, que significa desencobrimento. Aletheia tem uma ambiguidade. Significa que o alfa negativo, né, aletheia, né, tem ali o sentido de lete, que quer dizer encobrimento, e o alfa, desencobrimento. Significa que na medida que algo aparece, se manifesta, se torna fenômena, algo se vela. Então a aletheia, ela nunca tem essa noção de descobrimento pleno e puro sem velamento. Tá? Então, eu dei o exemplo até do dia. Ora, o dia está aqui, isto é verdade. Mas e a noite? Não estar aqui? Está. A noite está no dia em que nós estamos, só que a noite no modo do velamento. A noite se vela para que o dia se mostre, se torne fenômena. Mas a noite é constitutiva deste dia, no modo do velamento. Assim, quando a noite se tornar verdade, se tornar manifesta, se tornar fenômena, o dia estará no momento, no modo do velamento. Então essa é a ambiguidade da aletheia. Distintamente da verdade, como nós compreendemos atualmente, que é a verdade como a noção de intelecto e res, né? Intelecto e coisa. A verdade, como nós compreendemos, é aquilo que se adequa, é no sentido da adequácio. Então eu digo, isto aqui é uma caixinha de óculos. Então o intelecto se adequa à coisa. O logos dita a coisa. E vocês olham e dizem, é verdade, é adequado. Agora, se eu dissesse, isto aqui é um taco de beisebol, vocês diriam, não, isto não é verdade, isto é mentira, porque o seu logos não se adequa à coisa. Então, este é um modo derivado da verdade. Heidegger vai dizer que este é um modo derivado de verdade. Um modo derivado da aletheia. Tá? Bem, então, tudo que nós falamos, a gente chega no modo da verdade para compreender. Mas espera aí, o que é verdade em relação
a essas visões de mundo que nós temos, tudo isso que nós vemos, o que é verdadeiro? O que é verdadeiro é que nós temos duas visões, a visão das aparências, dos entes subsistentes, e temos a visão da verdade, daquilo que se oculta para que os aparentes apareçam. Deixa eu só pedir, Graça, eu acho que o teu microfone está aberto. Aí de vez em quando tem uma coisinha aqui. Então, tem-se duas visões legítimas de mundo. São visões legítimas, aqui não se está demonizando. Temos a visão das aparências, dos entes, dos subsistentes, e essa visão é com essa visão que nós estamos, nos mais das vezes, envolvidos. Lembra do mais próximo e do mais distante? A visão dos entes. Mas o que é que se encobre na minha relação com os entes? É uma outra visão, é uma outra verdade que, como eu não vejo, eu não me importo no mais das vezes. A gente poderia aqui, num ensaio, né, num ensaio hipotético, dizer que essa visão da verdade, o que se vela é o espiritual. É o que ultrapassa os entes, é o que ultrapassa a matéria. A gente também poderia conjecturar que essa... Conjecturar, vejam, estou conjecturando enquanto hipótese. Essa visão... Isso que se encobre é propriamente o ser, que é o mais próximo, no entanto, a gente não se volta para ele. Mas ele já está sempre numa compreensão. Em tudo que lidamos com entes, uma compreensão de ser já está sempre dada. Ela é uma espécie de a priori fundamental. Não é? Então, nós temos essas duas visões de mundo. A visão da matéria, de acumular, de ter, de olhar para a coisa e dizer que aquela coisa é a causa da minha felicidade. Aquele carro é a coisa da minha felicidade. É a causa da minha felicidade. Aquela mansão de luxo será a causa da minha felicidade. Aquele doutoramento será a coisa da minha felicidade. Aquela pessoa será a coisa da minha felicidade. Coisa no sentido de causa. Ela reúne enquanto causa, ela compõe-se da felicidade que eu poderei ter. Essa é uma visão. E existe uma outra visão. Para quem descama essa visão. Para quem não se volta mais para o ente, mas para a verdade. E aí nós temos... E pronto. Aí chegamos nesse ponto, não é? E o último ponto que nós tratamos no primeiro encontro, isso aqui é uma revisão, foi a visão mundana que a gente tem, né? A visão ôntica, por assim dizer. Então, diante de tudo isso, dessa construção do paradigma das necessidades primárias, da busca da satisfação e da felicidade, diante da coisa que pode ser a causa, diante de tudo isso, a gente olha e, no fim das contas, ao ter e ao ser aquilo que será a causa da minha felicidade, ao ter aquele ente que será a causa, a coisa da minha felicidade, no fim das contas, quando eu tenho a minha insatisfação continua. A insatisfação continua. Então, supondo que eu olho para o mundo agora e digo, eu não estou satisfeito com o mundo. Ótimo. Isso é maravilhoso. E me vem um desejo de mudar o mundo. Não. Então eu olho para o mundo e digo, não estou satisfeito com essa conjuntura política. Eu não me adequo a esta situação política, a esta situação econômica, a esta facticidade. Eu preciso mudar isso. É ótimo, é legítimo. A grande questão é que quando eu busco apenas com o conhecimento e sabedoria lidar com isto que me causa insatisfação, eu acabo sentindo mais sofrimento, tendo que lidar com uma batalha que me causa muito mais sofrimento. Agora, quando eu tenho compreensão profunda, lidar com isso, eu lido com um modo diferente. Bem distante daquilo que pode me causar a pressão e o constrangimento e propriamente o sofrimento. Quando eu entendo as causas
Quando eu entendo a verdade, quando eu entendo a verdade enquanto entidade e a verdade enquanto aquilo que se vela no que aparece, eu fecundo, na verdade, eu me aprofundo numa compreensão profunda, né, com toda a redundância. Eu vou mais abaixo. Então, eu lido com isso de um modo um pouco mais distante. Distante de tal modo que o constrangimento não se abate sobre mim. O ente não tem poder de me causar constrangimento. O que eu estou falando aqui, este caminho, não tem a ver com Heidegger. A gente aponta para algumas noções que o Heidegger vê na sua ontologia fenomenológica, mas isso aqui é meio que um diálogo entre Heidegger se avizinhando da sabedoria oriental, em seus textos A Serenidade, em seu texto de um diálogo sobre a serenidade com um erudito, um professor e um investigador, e uma leitura budista, né? Uma leitura dessas tradições orientais. Então, ora, se Heidegger acaba se avizinhando ou se aviando para esse caminho, seja do pensar poético ou dessa compreensão oriental, isso aqui é uma espécie de diálogo entre essas tradições. Tá? Um diálogo muito fecundo. Então, no fim das contas, e a própria angústia, meus queridos e minhas queridas, a própria angústia é justamente, já em Ser e Tempo, em 1927, claro que ali Heidegger já tinha um certo diálogo com a tradição oriental, ali com a escola com a escola de Kyoto, né? Com Nishida e esqueci o nome do outro pensador japonês, Nishida e Nishitani. Ele já tinha um contato. Inclusive, Ser e Tempo foi traduzido primeiro no Japão. Foi traduzido primeiro no Japão. Creio que antes da publicação de Ser e Tempo, ainda na Alemanha, alguma coisa do tipo. Mas essa informação eu preciso revê-la. Preciso, de fato, confirmar. Mas Heidegger já estava com um franco diálogo ali com o Oriente, tá? Com a tradição japonesa. Claro que eu estou expandindo aqui para outras tradições orientais. E a angústia, como eu falei para vocês, quando a angústia se abate sobre nós, quando somos tomados na disposição fundamental da angústia, o nada se apresenta. E o que é o nada? É a completa cisão da relação significativa com o ente. Ou seja, o carro, a causa, todas as causas não mais me importam. Na disposição fundamental da angústia, tudo isso se esvai, se torna nada. Ou seja, voltamos à condição fundamental da nossa própria existência. Esse nada, a nossa existência é essa nadidade sustentada num nada absoluto. Ou seja, eu sou constituído por uma nadidade ontológica. Meu ser nadifica. Meu Dasein nadifica. E lembremos, esse nada não tem a ver com nada cognitivo, balizado ou estruturado numa lógica argumentativa. Mas poderíamos dizer, esse nada diz respeito àquilo que no budismo chamamos de vacuidade. Não é? Enfim, então essa nadidade constitutiva do nosso ser é justamente aquele exemplo que eu dei uma vida inteira para vocês, que somos esse saco furado que buscamos preencher. Mas ele não preenche, porque como tem uma nadidade ou um nada embaixo, está sentado num não fundamento, numa não causa, nem ocasião, tudo que colocamos cai. Não é? Somos essas quedas existenciais, querendo segurar em alguma coisa, em alguma causa, em alguma entidade. E no fim das contas, não existe causa. E isso se coaduna, entra em fina sintonia com a não causa da nossa existência. Por que estamos aqui? Qual é a causa de existirmos? Existe uma causa primária, ou seja, você está aqui, alguém, né? Vou te colocar aqui para você fazer isto. Que causa é essa? Não tem causa nem ocasião. Quando nos damos conta, já estamos aqui, temos que lidar. Né? Temos que sustentar no mundo da vida, na nossa facticidade, sustentar o nosso ser. Então, a disposição fundamental da angústia, ela rompe com todo o nexo de significação com o mundo, com os entes. Isso prova que os entes não têm condição de nos causar como causas guarida, nos sustentar.
Ah, eles participam da nossa existência, mas é um ledo engano acreditar que acumulá-los, que assegurá-los, irá assegurar a nossa felicidade e diminuir o nosso sofrimento. Quando visamos apenas os entes. Eu acho que nós, no fim das contas, nós temos que olhar para outras causas que não estão nos entes, e me parece que essas causas nos colocam numa dimensão de compreensão profunda, de tal modo que os entes não mais exercerão pressão sobre nós. Não nos constrangerão, não nos escravizarão. Então, se eu olho para o mundo e estou insatisfeito, eu alimento aquela insatisfação. Alimentar uma insatisfação é causa de sofrimento. Desejo mudar o mundo à minha volta, tudo bem, posso mudar. Mas se eu focar e olhar apenas para o desejo, eu estou alimentando a causa de um sofrimento. A insatisfação com o corpo também é uma causa de sofrimento. Eu olho para o corpo e não me satisfaço com ele, e aquilo ali gera o que fazer, o que não fazer. Se isso for se expandindo, vai causar sofrimento. Se não tiver assentado numa compreensão profunda, vai causar sofrimento. Então, a colocação de expectação e energias num relacionamento, na política, na economia, na religião, e por aí vai. A ideia de que eu só serei feliz, alimentar essa ideia é também a causa de sofrimento. Quando eu alcançar o que eu quero. Quando eu alcançar o que eu quero, eu serei feliz. E quando eu alcanço, percebo que uma nova felicidade, uma nova causa se apresenta para mim. E eu continuo na corrida dos ratos. Tá? Então, o que acontece, de algum modo, é um encobrimento. Tudo isso se mostra como um encobrimento da verdade. Projetar a felicidade em algo que, segundo a sua essência, não pode me assegurar a felicidade. Um carro, em sua essência, não pode me causar a felicidade. Ele não tem capacidade de me causar a felicidade. Os entes aparentes, sobretudo, porque eles são transitórios. Na verdade, a própria existência ela é marcada por transitoriedade. Ora, se a minha própria existência ela é transitória, como é que um ente externo a mim, em sua transitoriedade, e eu na minha transitoriedade, poderá me assegurar a felicidade? Como é que poderá me assegurar a felicidade? Como é que poderá um ente transitório, para uma relação com o meu ser transitório, satisfazer os meus desejos? Tem uma frase do Nietzsche que diz: o desejo ama desejar. Então, até o próprio desejo é transitório. Então, na busca de satisfazer o desejo em sua transitoriedade abre mais desejo. Então, o desejo ama desejar. Não amamos o objeto do desejo, mas amamos o desejo pelo objeto. Quando olhamos a partir dessa perspectiva, a gente compreende que o desejo poderá nos escravizar. E o desejo está muito relacionado com a satisfação e a felicidade. Então, acerca do desejo, como eu falei para vocês, o desejo tem essa característica, né? Ama desejar, amamos mais o desejo do que o objeto desejado. E o objeto do desejo, quando alcançamos esse objeto do desejo, ou seja, a causa, a coisa do meu desejo e a coisa da minha felicidade, o objeto deixa de ser objeto do desejo. Uma vez que ele deixa de ser objeto do meu desejo, o meu desejo se mantém por um novo objeto de desejo. Ou seja, o próprio desejo se mantém desejante. Então, a gente fechou isso aqui na primeira parte. E eu passei aqui quase 40 minutos para fazer o review do primeiro encontro. E foi quando eu disse, mas qual seria a próxima perspectiva? Qual seria uma outra visão? Temos a visão mundana, a visão dos entes, a visão das causas dos entes. Qual seria uma outra visão? E aí chegamos no ponto onde eu proponho pensarmos uma outra perspectiva.
Enfim, então essa visão que eu proponho, essa visão que não só o Cadu propõe, né, mas o Heidegger propõe, que grandes filosofias, que grandes visões orientais e ocidentais, mas eu penso que a oriental, me parece que a visão oriental está muito mais à frente até do que o pensamento filosófico, né? O pensamento filosófico, sistemático, enfim, muito à frente. O pensamento filosófico eu penso que proporciona sabedoria, mas uma vivência espiritual proporciona compreensão profunda. Mas, enfim, não está em jogo fazer uma hierarquização desses conhecimentos. Todos eles podem nos levar a essa compreensão profunda, né? Ou nos afastar delas, dessa compreensão, né? Nos afastar dela. Então, o gesto, né, o aceno agora para contemplar a existência enquanto existimos, é isso que a gente estava falando até agora, né? Se harmoniza com o sentido do mundo através de uma transformação primeiro de nós, através de um contemplar a si mesmo, né? E que essa contemplação seja continuada. Ou seja, eu saio da contemplação dos entes como causas das minhas felicidades e satisfação e me volto para o si mesmo. Não é para um eu egóico, como centro do universo, para o meu próprio umbigo, como centro do universo, mas é como o si mesmo em unidade com a totalidade, o rempantainar, o rempantar, né, do Heráclito. O si mesmo em harmonia com o todo é com um em sua totalidade. Volto para este si mesmo como participante, como interligado, né, intercendo com todas as coisas, com todas as causas. Me volto para intercer com você. Me volto para compreender que, se vocês não estiverem aí, eu não estarei aqui. Me volto para as causas das causas. As causas de estarmos aqui são propriamente as causas de existirmos. As causas de buscarmos, a nossa busca, que é busca serena, a busca do enraizamento, da expansão, da descida nessa compreensão profunda, para além do instrumental teórico, para além da sabedoria, irmos para a compreensão profunda, nos compreendermos como essa intersecção da totalidade. E que, no fim das contas, nós somos abastardos. Não precisamos buscar, ter e ser, porque sendo já somos. Parece uma coisa assim absurda, né? Somos abastados porque já estamos assentados ou constituídos da fonte de tudo. Se a gente compreende, claro, desde a modernidade ali com a noção do res cogitans, né? Res cogitas e res extensas, né? Essa consciência de um eu que se dá conta de si através da dúvida hiperbólica, né? E que esta é uma alma, um eu pensante que está contraposto a um mundo, uma coisa que é extensão de mim, res extensa, essa visão que muito se compreende na modernidade como separação do sujeito com o objeto, faz com que haja, né, realizou uma cisão no mundo moderno. Talvez não tenha sido isso que o Descartes tenha proposto, mas ao longo do conhecimento, das discussões, acaba se desenvolvendo uma cisão entre sujeito e mundo, onde agora o sujeito pode olhar para o mundo e perceber o mundo não como sendo si mesmo, como intercendo consigo, mas como objeto de análise, de perscrutamento e de violência, invasão, como se o eu pudesse ser senhor daquilo que ele jamais pode ser senhor. Ele esquece do caráter cooperativo, do interser, da intersecção entre ele e a própria physis. Então esse esquecimento é um esquecimento, e é um esquecimento que já é um acontecimento da nossa modernidade, desde a modernidade, e é um acontecimento na nossa contemporaneidade. Haja vista que vocês vejam
Os grandes Big Datas necessitam de bastante água para operarem, para que as próprias IAs possam operar. Isso aí, ou seja, invado a própria natureza, causando um dano a ela. Esquecendo que eu mesmo sou a própria natureza e estou causando dano a mim. Esquecendo da intersecção, do interser. E, nesse sentido, qual seria a nossa postura de mundo diante de tudo isso? A postura de mundo é que nós, enquanto viventes da compreensão, esses entes dotados de compreensão prévia, esses entes que são constituídos pelo cuidado, nós, enquanto esses viventes da compreensão, devemos cultivar o nosso ser, veja, cultivo numa cooperação com o nosso ser, e esse ser não é um ego separado, né, da própria natureza. Nós precisamos assumir essa postura prévia de observação. Quando damos esse passo atrás e contemplamos profundamente as nossas relações com o mundo, com as coisas e com as causas, compreendemos no curso da nossa própria existência que as coisas, enquanto causas, não são causas de felicidades, as coisas materiais, mas que a nossa causa, propriamente a causa do nosso ser no mundo, está ligado a uma intersecção que não precisa se apossar, porque nós somos abundantes. Isso Heidegger vai tratar lá na pobreza. Ser ricos, ou seja, ser abastado, né, ser contemplado, abastecido, significa não estar desprovido do não necessário. Ou seja, se já temos tudo, não precisamos de nada. Temos tudo o quê? Temos o nosso ser. E este ser, enquanto pura possibilidade, se realiza sem a necessidade de acumular. Porque ele está propriamente assentado, o termo, né, na fonte, na própria abertura de todas as possibilidades. Então, tudo isso que se construiu enquanto paradigma de sucesso, de realização, de poder, de realização financeira, tudo isso é aparência. No fundo, na essência, essas aparências são frívolas, são, como é que a gente dá um nome? Estão atravessadas pela transitoriedade, mas são aparências, sabe, ali na caverna de Platão, presos, quando eles saem para o sol, veja que é interessante isso, né? Talvez isso dialogue muito com o pensamento da iluminação budista. Estavam ali presos na realidade do aparente, dos entes, das imagens, até que um sai e alcança a iluminação, vê a realidade, o sol, o brilho, enfim, ofusca a mente, daqui a pouco ele começa a enxergar a verdade. Volta para dizer para aqueles que estavam ali dentro da caverna: não, mas isso aí não é a realidade, são só aparências, são coisas frívolas, são transitórias. A verdade, né, acontece fora dessa caverna. E eles não acreditaram. Então talvez aqui a proposta seja essa. Num primeiro momento eu mostrei as imagens da caverna, como fomos colocados e criados. Ou seja, aquilo que fora transmitido por nós. E agora a proposta da serenidade, da busca de uma compreensão profunda fora da caverna. Então isso se dá justamente quando nós contemplamos intencionalmente, nos aprofundamos, nos enraizamos nessa compreensão profunda. E como isso se dá? A partir de uma relação com o sublime no espiritual. O espiritual, de fato, é essa relação com o sublime, que ela está para além, se eleva, sublime, ou seja, se eleva para além das necessidades, dos desejos. A relação com o espiritual se eleva, não se volta mais para a matéria, para o que está fora do mundo, mas se volta para si, para aquilo que olha para o mundo e valora no mundo. Volta-se para o espiritual, para o ser, para o si mesmo. E não mais como para o ente fora, como possibilitador da felicidade do si mesmo. Ou seja, um movimento agora é de volta, um passo para si, para o si mesmo, interseccionado com a totalidade, enquanto fonte, e agora se volta para fora.
sai das aparências, volta para o espiritual, né? Para aquilo que não é aparente, mas é o mais próximo, para depois voltar-se para o mundo. Né? Então, é uma relação sublime e espiritual, não mais com os entes, com a matéria. Uma relação que se eleva para além das necessidades. É uma relação que não é mais constrangida, não é uma relação de constrangimento, mas é uma relação de apaziguamento, de aclaramento. Né? Então, devemos, por meio de práticas, e aí entra o âmbito de praticar aquilo que Aristóteles vai chamar de virtude, aquilo que eu faço e pratico sempre me eleva à virtude, me põe numa situação virtuosa. Então, a proposta é que, por meio de práticas constantes de contemplação, nós possamos cuidar e cultivar o que é próprio do espiritual e não o que é próprio do mundano. Vejam, aqui não tem uma noção espiritualística, religiosa. É um aceno, é um gesto. Aquilo que Heidegger chama de indicação formal, né? Você faz um apontamento, ali tem uma orientação e você segue. E se reveste daquele. Né? A orientação é só uma forma vazia que precisa ser preenchida por um ente humano na experiência, ou seja, ser experienciado por. Então devemos, por meio de práticas constantes e da própria contemplação, cuidar e cultivar o que é próprio do espiritual. E se a gente olhar, seja na doutrina, ou na doutrina não, na orientação budista, quanto na orientação cristã, a gente vai ter ali os frutos do espírito. Não é? Então a gente começa a cultivar aquilo que não é material, mas sim espiritual, que se eleva para além da necessidade material, que se eleva para além daquilo que constrange enquanto ente. Então devemos cultivar através de práticas, práticas amorosas, o próprio amor, a própria alegria, não pelo que eu consigo, mas pelo que o outro consegue. Porque uma vez voltando para mim e compreendendo a minha intersecção com a totalidade, eu saberei que o outro, quando é feliz, e me regozijo com a felicidade do outro, isso se mantém numa espécie de movimento de ir e vir. Né? Então, é como se fosse a gratitude no universo. Aí cultivamos a paz, cultivamos a mansidão, a amabilidade, a bondade, né? A paciência, o domínio próprio. Veja, o domínio próprio não no sentido de dominar-me, né? Mas uma espécie de posição serena, uma atitude serena, que não age descabidamente, que não reage, na verdade, descabidamente, mas se coloca numa posição de serenidade e contemplação. Isso, de algum modo, denota o domínio próprio. Né? Ou seja, não é tomado pela raiva, pela inveja, por todos esses sentimentos que acabam, de fato, gerando e alimentando e envenenando a nossa psique, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa existência e consequentemente, a existência daqueles que convivem comigo. E, logicamente, o próprio universo que acaba recebendo isso. Então, como é, Cadu, que a gente vai praticar algo que a gente não pega, não toca? É justamente aí onde está essa atitude de contemplar e de emanar propriamente, a partir dessa abertura, dessa tonalidade afetiva, todos esses dons, todas essas potências que não são materiais, mas transcendentais, espirituais, que não tem a ver com doutrinar, dizer você tem que ser assim, você precisa ser assim, mas é deixar com que tudo isso se reverbere em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vivência. E aí, desse modo, podemos encontrar guarida e abrigo justamente nessa relação com o espiritual, com aquilo que transcende a matéria, com aquilo que muitas vezes, como eu disse antes, não vemos, mas mobiliza a nossa própria existência. Encontramos abrigo, guarida, nos refugiamos nesse horizonte, nessa vivência, nessa compreensão profunda. Nos alimentamos dela. E aí, guardando e habitando essa relação do nosso ser com isso que repousa, com isso que acontece, com isso que experiencia, no mais das vezes, distante
acima do constrangimento. Tá? Então, no texto A Pobreza, o Heidegger tem uma coisa linda que o Heidegger escreve nesse texto que diz o seguinte, eu até anotei aqui, diz assim, no aberto dessa relação do ser com a essência do homem, experimentamos o espírito. É ele que reina a partir do ser e presumivelmente para o ser. Então, o espiritual é justamente essa relação, o homem com o ser. Quando a gente fala o ser do homem com o ser, aqui ele está utilizando o ser com dois e's. Sein, que é o que ele vai propor depois ali de Ser e Tempo. É uma relação da abertura com o aberto. A relação do ser do homem com o ser da totalidade. No fim das contas, é uma relação de interser. Interser com tudo. Com todos os modos de ser. E aí a frase que eu disse, né, concentra-se tudo no espiritual, o que quer dizer, né, essa frase inicial do fragmento de um poema não publicado de Hölderlin, que diz assim, concentra-se tudo no espiritual. Quando ele diz dá-se, Heidegger cita, né? Dá-se uma concentração. Quando a gente fala em concentração, a gente fala de concentrar. Reunir coisas, causas. Coisas no sentido de causas, não coisas... Tem coisas no sentido de causas materiais e coisas no sentido de causa espiritual. A gente fez o caminho das causas materiais, do que o homem acumula e gera sofrimento. Agora nós propomos o caminho de uma coisa, de uma causa espiritual. E aí o Heidegger vai dizer, dá-se uma concentração, ou seja, um reunir que contempla, veja, concentração, reunir que contempla tudo. Tudo está contemplado. No espiritual, nossa riqueza, que não é a riqueza material, está contemplada. Tudo se concentra nesta fonte. Tá? E vejam, a riqueza não é a riqueza material, mas a riqueza do bem-querer, da paz, do domínio próprio, da mansidão, do celebrar tudo, a causa da felicidade do outro, entre outras coisas. Isto é, uma reunião, vou citar novamente, dá-se uma concentração, isto é, uma reunião da relação ao ser com a nossa essência. E essa relação é o centro, o meio que está em todo lado, tal como o centro de um círculo, cuja periferia não se encontra em lado nenhum. Essa frase fala muito. Ela se pronuncia o tempo todo. Gostaria que vocês guardassem essa frase. Eu vou ler uma vez Concentra-se tudo no espiritual. Ficamos pobres para chegar a sermos ricos. Pobres de quê? Da matéria. Ricos de quê? Do espiritual. Dos dons do espírito. Dá-se uma concentração, contemplação, isto é, uma reunião da relação ao ser com a nossa essência. E essa relação é o centro, o meio, que está em todo lado, tal como o centro de um círculo, cuja periferia não se encontra em lado nenhum. Ou seja, não existe a borda, não é? Onde o vivente da compreensão poderá encontrar de fato nós, nessa compreensão profunda, poderemos encontrar o nosso abrigo, onde nós poderemos estar albergados. E este é um aceno, diante de todo o constrangimento do mundo. Na clareira. E a clareira é propriamente o espiritual. Essa é a clareira. Heidegger vai falar muito desse termo, né? Lichtung, da clareira. Então, diante disso, nós podemos cultivar, né? Fecundar, enraizarmos em horizontes de compreensão profunda, em serenidade, sabedoria, clareira e lucidez para lidar com o mundo. E veja, aqui a gente não está falando de teoria para aplicar em determinadas áreas. Estamos falando do horizonte a partir do qual a nossa existência pode existenciar, pode ser. Ou seja, nós não estamos falando de um conjunto instrumental, como, por exemplo, no âmbito da psicologia. Eu aprendo um conjunto instrumental de teorias profundas, muito bem elaboradas, para aplicar numa região de saber em que eu vou operar enquanto profissional. O que nós estamos falando aqui é
do chão a partir do qual nós podemos existir na totalidade da nossa existência transitória. Eu não estou falando de uma estação para operar, um conjunto instrumental para operar no âmbito da psicologia ou da minha própria vida, mas muito mais para operar teoreticamente. Eu estou falando da grande estação que possibilita todas essas estações. Então, esse, no fim das contas, é a nossa proposta, né? O nosso destino, a cada passo da nossa grande estação, que é a existência. Cultivar, habitarmos a serenidade, a sabedoria, a lucidez e clareira, e nos mantermos nesta clareira. Né? Com serenidade poderemos experimentar uma relação sublime com todas as coisas. O Cadu não está dizendo que você deve fazer um voto de pobreza, abrir mão de tudo que você tem. Não, não é isto. Mas é ter uma relação sublime para além das necessidades, de tal modo que nessa serenidade, sabedoria, clareza, lucidez e compreensão profunda não te permita ser constrangido. Então, em paz e contemplação, poderemos concentrar-nos no espiritual, né? Nos colocarmos numa postura que nos permite permanecermos nesta clareira de tal modo que seremos capazes de criar as condições espirituais, nessa abertura que nós somos, né, propriamente existência, condições espirituais para estarmos no mundo sem sermos constrangidos, nem pelo desejo, nem pelos entes, nem sermos escravizados, não permitirmos ser escravizados. Né? Então, tem um texto, nesse mesmo texto, né, a serenidade, Heidegger vai dizer que a serenidade é o fármacon, que contém o perigo enquanto contém dentro de si. Veja, a serenidade é o fármaco que contém o perigo, não contém no sentido de ter o perigo como ameaça, mas de conter o perigo enquanto mantém o perigo dentro de si. É aquela coisa para quem estudou, né, a farmacologia, sabe, né, que o medicamento tem um veneno que cura, né? Alguma coisa assim. Então, a serenidade seria o fármaco que contém o perigo enquanto contém dentro de si. E para finalizarmos, eu quero citar aqui alguns textos da pobreza. Lembrem-se que a pobreza aqui não está ligada à pobreza financeira, econômica, material, não, tá? O texto diz assim: nem só por si próprio, nem apenas a partir dos objetos que o rodeiam, pode o homem experimentar que, mais do que um processo maquinal, haja um espírito, um Deus no mundo, mas só pode mesmo experimentá-lo numa relação sublime que se eleva acima das necessidades e que ele está com tudo aquilo que o rodeia. Essa aqui é uma citação que diz justamente que muito mais do que essa relação maquinal, entitativa, material, o homem está numa relação sublime para acima dessas coisas. Ele está numa relação com tudo que o rodeia. Não é? Segundo Hölderlin, a relação não diz respeito aos objetos, não é a relação do sujeito com os objetos, a qual é, na maioria das vezes, determinada pelo domínio das necessidades, ou seja, as necessidades acabam dominando, sobretudo quando a relação é com os objetos. Contando que os objetos são aquilo que elaboramos e utilizamos com fins e metas para satisfazer as carências que a necessidade desperta em nós. Se nós superarmos essa necessidade e essas carências, ou seja, lidarmos com ela com serenidade, sabedoria, compreensão profunda, veremos os objetos não como aquilo que pode satisfazer as nossas necessidades ou carências, mas como meios a partir do qual eu posso realizar uma ação no mundo, mas não realizar o meu próprio ser. Porque se for invertida a visão, compreender os objetos como realização do meu ser, eu serei escravizado o tempo todo pelo desejo. Já que o meu ser ele é insaciável, porque ele está fundado numa não fundamento, numa nadidade ontológica, eu compreendo apenas que os objetos, enquanto realização de um ato no mundo, meios para a realização de um ato no mundo e não do meu ser, ou seja, planificar, né, realizar o meu próprio ser, aí sim a minha relação será completamente outra. Tá?
Espero que vocês tenham compreendido. Depois a gente vai entrar no próximo encontro nos caminhos para a gente exercitar essa plenitude, exercitar essa contemplação no mundo, exercitar, praticar, na verdade, né? Essa paz, enfim. E a gente vai caminhando, né, nessa perspectiva de nos afundarmos mais, nos enraizarmos nessa compreensão profunda. Tranquilo?